Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula de hoje. Eu gostaria, por favor, que agora, no início dessa aula, você copiasse o cabeçalho com o nome da Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 18 de maio, o conteúdo que nós estudaremos nesta videoaula, que é frase e oração, a habilidade que nós desenvolveremos estudando este conteúdo, que é diferenciar o conceito de frase e oração. A aula de hoje é dividida em algumas etapas. A primeira delas é a meditação. Então, caso você ainda não tenha feito a sua meditação, dê uma pausa nessa videoaula, faça tranquilamente a sua meditação e depois volte para dar sequência aos estudos. Eu farei a explicação do conteúdo, nós faremos também juntos alguns exercícios e eu deixarei uma atividade para que você possa realizar, ok? Você recebeu, junto com essa videoaula, um material de apoio, né? Esse material nós usaremos na aula, nesta aula. Então, nele há duas frases, né? Eu coloquei aqui, então, essas duas frases em placas. Vamos fazer a leitura de cada uma delas. A primeira diz, área de reserva legal. E a segunda diz, jogue o lixo na lixeira, ok? A primeira pergunta que nós temos para refletir sobre esses dois textos é a seguinte: qual é a função de cada uma delas? Analise, coloque uma pausa se for preciso para poder responder e depois volte para verificar a sua resposta. A função da primeira frase é de indicar uma área de preservação ambiental. Já a segunda frase, ela tem o objetivo de trazer uma informação, né, de orientar o público sobre o descarte adequado de lixo, certo? Agora tem uma outra questão, é a seguinte: onde essas placas podem ser encontradas? Bom, a primeira placa, ela pode ser, como o próprio enunciado diz, ela pode ser encontrada em uma área de preservação ambiental. Já a segunda, ela pode ser encontrada em diversos lugares, como, por exemplo, escolas, praças, rodovias, parques, na praia, por exemplo, né? Ou seja, em locais de circulação de pessoas, né? De uso público, certo? A terceira pergunta é a seguinte: qual das placas indica uma ação a ser realizada, a primeira ou a segunda? Certamente a segunda, porque nela há a presença de um verbo, né? O verbo jogar indicando uma ação, certo? Muito bem. Tendo em vista, né, esse estudo, nós podemos perceber que nos exemplos dessas placas que nós fizemos a leitura, há dois tipos de frases. Na primeira placa, embora a frase não apresente nenhum verbo, é possível entender, compreender perfeitamente o enunciado. Já a segunda placa mostra uma frase em que há a presença de um verbo. Mas o que é uma frase? Você consegue definir esse conceito, né? Você consegue definir esse termo? Bom, recebe o nome de frase qualquer palavra ou até mesmo conjunto de palavras que estejam ordenadas, que estejam colocadas de uma maneira compreensível, né, dentro de um determinado contexto e que apresente um sentido completo. Dentro da nossa língua existem diferentes tipos de frases. E é importante compreender que na língua escrita, por exemplo, os sinais de pontuação, seja interrogação, exclamação, ponto final, reticência, são responsáveis pelo tipo de mensagem que se quer passar. Já na língua falada, eu tenho a entonação como um recurso responsável. Então, dependendo do tom de voz que eu utilizo para a minha fala, a mesma frase pode ter significados diferentes, ok? Bom, eu coloquei ali no quadro algumas definições, certo? Então, frase. Não sei se você consegue ver com bastante clareza, mas aqui está escrito frase, enunciado com sentido completo. Pode ou não ter verbo. Então, analisando as placas que nós fizemos a leitura anteriormente, eu tenho aqui o conceito de frase. Então, ela pode ou não pode ter verbo. São enunciados completos, não são? Sim, são. Então, eu tenho ali dois exemplos de frase. Bom, dentro da nossa língua, como eu mencionei, há diversos tipos de frases. Há frases que são
declarativa ou interrogativa, pode ser imperativa, exclamativa, indicativa ou até mesmo optativa. A frase declarativa é a frase que tem a intenção de trazer uma informação, uma opinião ou até mesmo constatar um fato, né? E ela é pontuada por ponto final. E ela pode ser afirmativa ou negativa. Por exemplo, gosto de ler antes de dormir. Eu trago aqui uma informação, ok? Ela está na afirmativa. Ou eu não gosto de ler antes de dormir. Tem uma frase declarativa na negativa. Tem também a frase interrogativa. E a interrogativa, ela faz uma pergunta, né, ao interlocutor. Então, eu, como emissor, faço uma pergunta ao meu interlocutor. Ela pode ser uma interrogativa direta, com a presença do sinal de interrogação ao final, ou uma interrogativa indireta, pontuada por um ponto final. Por exemplo, se eu pergunto, que horas são? Pela minha entonação, você percebe que ao final da frase, feita de maneira mais enfática, um ponto de interrogação. Agora, se eu digo, né, construo a frase interrogativa de forma indireta, eu vou pontuar com ponto final. Se eu digo, eu queria saber que horas são. Perceba que a forma como eu expresso a pergunta é diferente, né? Então, nesse caso, eu tenho uma interrogativa indireta. Eu tenho também a imperativa. Então, dentro dela, há uma ordem, uma sugestão, um conselho, né? Os verbos aparecem ali na forma imperativa, né? Então, quando eu tenho Quando eu uso uma frase no modo imperativo, eu estou fazendo um pedido ali, né, ou trazendo uma ordem, um conselho para o meu interlocutor de forma direta, né? E ela pode ser ou não pontuada com um ponto de exclamação, ou pode ser com um ponto final, ok? E ela pode estar tanto na forma afirmativa como também na forma negativa. Se eu digo, por exemplo, assim a você, estude bastante. Eu estou trazendo uma ordem ali na forma afirmativa. Se eu digo assim, não perca nenhuma videoaula, eu estou trazendo uma frase imperativa agora na negativa. Tenho também a frase, um outro tipo de frase que é a exclamativa, né? Então, ela acontece quando o emissor ele tenta exprimir um estado emotivo, né? Exteriorizando sentimentos, né? E ela é pontuada pelo ponto de exclamação. Então, se eu digo assim, que dia maravilhoso, né? Então você perceba que eu dou uma ênfase e para ressaltar essa ênfase como um recurso da escrita, eu uso o ponto de exclamação. Tenho também a frase indicativa, né? Nela, então, existe a expressão de uma informação que só pode ser entendida pelo contexto em que a situação é vivida. Ou seja, por exemplo, se você lê a frase vende-se, se ela não estiver inserida dentro de um contexto, você não sabe do que se trata essa venda. Se é de um imóvel, se é de um carro, de um livro. Você precisa ter o contexto para poder compreender a frase. Então, ela está ligada a isso, né? Então, se você está andando e encontra uma placa, livraria no 2º andar. Se estiver dentro de um shopping ou dentro de uma galeria, você consegue, por conta desse contexto, relacionar o sentido dessa frase. E existe ali a última, que é a optativa, então, que é uma frase utilizada para se exprimir um desejo, uma vontade, né? E ela é pontuada por um ponto de exclamação. Exemplo dessa frase é Deus te acompanhe, tomara que dê tudo certo, né? Então, exprime um desejo aí, uma vontade do emissor ao interlocutor. Bom, nós vamos verificar agora que existe, então, alguns tipos de frase aqui ainda, a frase nominal e a frase verbal, para que nós possamos diferenciar. Então, nós vimos que frase, o conceito de frase é enunciado com sentido completo, pode ou não conter verbo. Então, dentro dessa definição, eu tenho frases que podem ser nominais, ou seja, uma frase nominal é uma frase em que não há verbo.
Já uma frase verbal é a frase que tem como núcleo um verbo, ok? Então eu preciso distinguir esses dois elementos, porque a oração é a frase que se organiza em torno de um único verbo ou de uma locução verbal, ok? Então copie, faça esse registro da definição desses termos no seu caderno, ok? Bom, falando ainda da oração, agora que a gente compreendeu bem o sentido do que é frase, né? Que ela pode ser construída com verbo ou sem verbo, nós podemos assimilar o conceito de uma oração. Então, que é toda frase verbal é uma oração. Exemplo disso, você é muito estudioso. Perceba que eu tenho ali a presença do verbo ser. Durante a pandemia, fique em casa. Tenho a presença do verbo ficar. Outro exemplo, lave bem as mãos. Então, sempre que há a presença do verbo, eu vou denominar então como frase verbal ou oração, ok? Você recebeu ali um texto que foi retirado aí de um artigo, né, sobre o Buriti. Vamos fazer juntos a leitura desse texto então. Acompanhe lá comigo. Leia as frases a seguir retiradas do texto Buriti. O fruto do buriti é uma fonte preciosa de nutrientes. Além de fornecer cálcio, ferro e proteínas, tem alto teor de beta-caroteno, que no organismo humano se transforma em vitamina A. Observe que dentro desse texto ali, desse pequeno texto, desse fragmento que nós fizemos a leitura, a primeira frase é uma oração. Existe ali a presença do verbo ok? Na segunda frase, existe mais de uma oração, porque dentro dessa outra parte, há a presença de mais verbos. Então, a primeira frase ali é uma oração. A segunda, ela tem diversos verbos, olha só. Tem o verbo ter, tem o verbo transforma, e tem o verbo fornecer. São 3 verbos que aparecem ali, né? Então, preste bem atenção a isso, tá? O período recebe o nome de período, então, a frase que se organiza em torno de uma ou mais orações. O período ele se inicia, então, com uma letra maiúscula e vai até o ponto, ok? Então, ali, o fruto do buriti é uma fonte preciosa de nutrientes. Eu tenho aí um período, então, da letra maiúscula até o ponto. Aí você vai perceber que o segundo período ele é mais extenso, ele começa ali com a palavra tem e vai até até o ponto final. Então eu tenho um período simples, quando dentro dessa oração há apenas um verbo, e o meu período vai ser composto quando eu tenho então 2 ou mais verbos, ok? Então, como eu tenho ali no segundo trecho, ali no segundo período, a presença de mais orações, porque cada verbo gera uma oração, eu tenho ali um período composto, certo? Bom, como atividade, eu quero que você reveja essa videoaula, que você anote as definições, então, dos tipos de frase, dos exemplos que eu trouxe. Quero que você coloque também a definição do que é frase nominal, frase verbal e oração. Okay? Se for necessário, então, faça uma pesquisa para aprofundar. Tem muitos sites bons que podem trazer informações preciosas. Ok? Bons estudos a você e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!